Hoje vou-te falar um bocadinho sobre trauma transgeracional e um bocadinho sobre abuso narcisista, que ocorre com demasiada frequência, que é aquela que nós podemos suspeitar dentro das famílias, dentro dos lares, e que provoca danos, por vezes irreversíveis, na saúde física, mental e emocional das crianças e que têm repercussões nos adultos. Quando nós abrimos uma árvore genealógica, olhamos em primeiro lugar para o adulto, para aquele adulto que está à nossa frente. E que história é que ele nos traz, que postura é que ele nos traz perante a vida, que ferida aberta é que nos traz, antes mesmo de olharmos para o seu transgeracional, antes mesmo de observarmos e analisarmos a sua árvore genealógica. Não adianta abrir a árvore genealógica, propor um ato simbólico ao acaso para curar uma determinada sintomatologia, uma determinada dor ou um determinado trauma. Há que fazer um trabalho, por vezes é longo, por vezes é demorado, e que tem que ser cirúrgico, com um toque incisivo de um cirurgião. Saber muito bem onde colocar o bisturi, para não cortar nenhuma veia, para que não cortar nenhuma artéria. No caso da parte mental, para não entrarmos naquilo que nós todos conhecemos como dissociação. Então, falando aqui um bocadinho de abuso narcisista de crianças, ele é extremamente prejudicial, como eu já disse, à saúde física e mental. Então, essas crianças vão crescer com mensagens confusas sobre quem são e vão sofrer consequências de não se sentirem pertencentes àquele agregado. Então, um pai narcisista caracteriza-se por quê? Porque todos os pais gostam dos filhos, logicamente. Então, os narcisistas forçam-se para parecer, para agir como bons pais em público, enquanto em casa abusam dos filhos. Como é que nós reconhecemos um pai narcisista? Como é que nós reconhecemos se estamos a ser ou não? Se tu estás a ouvir, tiveste ou não um pai narcisista? Se estás a repetir o mesmo padrão ou não? Então, há determinados paradigmas que são, estamos sempre a precisar que tudo gira à volta dos nossos filhos, é tudo sobre eles. Vangloriar-se para os outros das realizações dos nossos filhos, mas não para os próprios. Culpar os outros pelos problemas resultantes de mau comportamento, ou seja, se a criança tem um mau comportamento na escola, o conflito nunca é do pai, é sempre da criança. São pessoas manipulativas, culpam, envergonham, fazem as pessoas sentirem-se culpadas, usam comparações negativas entre a criança e outra. Por exemplo, o teu primo tirou a melhor nota que tu na escola, o teu primo já acabou uma licenciatura e tu não, e por aí adiante. Então, colocam uma pressão irrealista sobre os filhos para que tenham sucesso, para que tenham uma boa aparência. Então, manipulam por meio de recompensas e por meio de punições. Outra forma é usar a coerção emocional para forçar os filhos a corresponder às suas expectativas. Isto há uma sem número de panóplias de características de pais narcisistas. Isto leva a um trauma. Existe um vínculo de trauma que ocorre durante estes ciclos constantes e contínuos de abuso. Por vezes tem um reforço intermitente de recompensa. Então, esse tipo de tratamento vai criar um vínculo emocional poderoso que vai ser extremamente difícil de desfazer e que se caracteriza pela psicologia como síndrome de Estocolmo. Então, a síndrome de Estocolmo vai incluir sintomas que ocorrem quando uma pessoa se sente refém, quando uma pessoa se sente vítima. Portanto, pessoas que vivem em circunstâncias de punição, de recompensa, eles vão desenvolver empatia e simpatia e amor por quem está encarcerado. Então, os filhos do narcisista, embora não sejam, entre aspas, mantidos como prisioneiros, eles não podem escapar às circunstâncias do que vivem. Tal como acontece na síndrome de Estocolmo. Então, os filhos adultos narcisistas aderiram ao trauma. E esses adultos vão sentir uma grande empatia, uma grande proteção pelos pais, mesmo sabendo o que lhes aconteceu na infância. Então, o vínculo dos traumas vai ser extraordinariamente forte e poucas pessoas conseguem quebrá-lo sem um trabalho de um profissional em que haja aprofundamento do trauma. Então, como veem, não basta fazer um ato simbólico para resolver uma questão traumática. Neste caso, estamos a falar de abuso narcisista. Quando nós trabalhamos em biodescodificação, dependendo das diferentes vertentes, falando de biodescodificação transgeracional,
A aplicação do ato simbólico é algo individual, pessoal e intransmissível, porque vai depender daquilo que o indivíduo interpreta da sua história, das suas dores, dos seus traumas. Então, trabalhar o trauma não é como ligar e desligar um interruptor. Há algo por trás que é preciso saber, conhecer, para fazer o verdadeiro desbloqueio. E temos que ir com pezinhos de lã e com uma precisão cirúrgica de um bisturi, do cirurgião. Numa casa em que ambos os pais são narcisistas, o pai pode praticar, por exemplo, um padrão de retenção cruel do amor, misturado, às vezes, com atos aleatórios de afeto e de recompensa. Uns dias estou muito bem e dou-te beijinhos e abraços e doce e prendas, e no outro dia, se tu não cumprires as minhas expectativas, ficas de castigo. Então, este reforço intermitente deixa os filhos narcisistas sempre à busca de aprovação. Então, este reforço intermitente faz com que as crianças se conformem com migalhas de amor que recebem ocasionalmente. Que adultos é que nós temos? A grande maioria de nós, como é que são as nossas relações em adultos? Recebemos migalhas de amor? Foi assim que aprendemos a amar, com estes pais narcisistas. Então, o reforço intermitente dos narcisistas faz com que o cérebro das crianças se envolva numa conjunção de jogo de sorte ou do azar. Ou seja, as crianças ficam viciadas sempre em buscar as recompensas destes pais narcisistas. Porquê? Porque as recompensas intermitentes vão desencadear uma cascata de reações químicas no seu cérebro. Então, bioquimicamente, os cérebros das vítimas narcisistas vão libertar grandes quantidades de oxitocina, de serotonina, de dopamina, de cortisol e também de adrenalina, que vão ser libertadas durante o trauma. Então, a dopamina é um neurotransmissor poderoso que nos vai fazer sentir bem e que vai afetar o centro do prazer do nosso cérebro. Então, o amor, a atenção intermitentes que os narcisistas dão às crianças vão inundar os seus cérebros com dopamina. Então, essa inundação causa o que é semelhante a um vício no pai narcisista. Isto é uma primeira partilha sobre abuso narcisista. Fica atento que, entretanto, faço um outro vídeo sobre as indicações que existem na ligação traumática que leva a que esses vínculos traumáticos sejam uma armadilha para as crianças e que impeçam que elas vivam uma vida saudável como adultos. Muitas armadilhas estão na forma como eu me relaciono, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades e por aí fora. Interessante, não? Fica atento, o próximo vídeo está quase aí a sair.